No século XIII, muito antes da era da indústria e da ciência como o conhecemos hoje, o mundo era um lugar de profundo mistério. A própria Terra guardava segredos. As pessoas viviam pelos ciclos do Sol e da Lua. Elas entendiam o ritmo das estações para o plantio e o fluxo dos rios para a água. Mas o solo sob seus pés era um reino de deuses e espíritos. Nas planícies varridas pelo vento do que hoje chamamos de Azerbaijão, o chão às vezes sussurrava. Cheiros estranhos subiam de rachaduras no solo, e ocasionalmente fogos irrompiam da terra sem causa aparente, queimando por dias. Isso tudo era visto como presságios, mensagens de um mundo invisível, que era melhor não perturbar. O povo daquela época era profundamente conectado ao mundo natural, mas sua compreensão era entrelaçada com superstições e crenças antigas. Uma formação rochosa estranha não era apenas uma característica geológica, era um gigante adormecido. Uma planta incomum não era uma nova espécie, era uma ferramenta para a magia. O mundo era explicado por meio de histórias passadas de geração em geração. Contos de cautela e maravilha que guiavam suas vidas e ações. A ciência, essa busca metódica pelo conhecimento através da observação e da experimentação, ainda não tinha encontrado sua voz. As perguntas de o que e como eram frequentemente respondidas com quem, qual espírito ou divindade era responsável pelos acontecimentos estranhos do mundo natural. Esse era o mundo de Ibn al-Sufra. Ele era um homem que, ao contrário de seus vizinhos, não se contentava com as velhas histórias. Ele via o mundo não apenas como um palco para deuses e mitos, mas como um grande quebra-cabeça esperando para ser compreendido. Sua mente era cheia de uma curiosidade incansável. Enquanto outros olhavam para uma poça estranha de água preta e viam uma maldição, ele via uma pergunta: por que aquilo estava ali? Do que era feito? Essa diferença fundamental de perspectiva o destacava em sua comunidade. Era uma característica que o levaria a uma descoberta notável e, no fim das contas, a uma vida de solidão e incompreensão. A terra ao redor de sua casa, na península de Absheron, era particularmente estranha. Era um lugar onde a terra parecia respirar. Pastores costumavam contar histórias de suas ovelhas evitando certas áreas, ou de uma substância escura e pegajosa que escorria do chão depois de uma chuva forte. Para a maioria, esses eram sinais para manter distância, marcas de terras amaldiçoadas ou assombradas. Mas para Ibn al-Sufra, eram convites. Eram pistas deixadas pela própria terra, apontando para uma verdade oculta que ele sentia necessidade de desvendar, não importando as histórias ou os avisos que o cercavam. Em uma tarde escaldante, enquanto procurava uma cabra perdida que havia se afastado mais do que o normal, Ibn al-Sufra se viu em um pequeno desfiladeiro rochoso que nunca tinha explorado antes. O ar era denso e pesado, com um cheiro peculiar e pungente, diferente de tudo que ele já tinha sentido. Não era o aroma familiar da terra molhada ou das ervas silvestres. Era outra coisa, algo antigo e poderoso. A cabra estava parada perto de uma pequena poça de líquido escuro e viscoso que havia escorrido de uma fenda na rocha. O líquido era preto como uma noite sem estrelas, e sua superfície brilhava com um arco-íris oleoso sob o sol forte. Seu primeiro instinto não foi o medo, mas sim o fascínio. Ele observou enquanto um besouro, preso na substância pegajosa, lutava e depois ficava imóvel. Reparou como o líquido não se misturava com a terra ao redor, mas ficava por cima, uma entidade distinta e separada.
Cautelosamente, ele se aproximou da poça. Mergulhou a ponta de seu cajado na substância. O cajado saiu coberto por uma gosma preta e espessa que pingava lentamente, quase de má vontade, de volta para a poça. O cheiro estava ainda mais forte agora, impregnando o ar e preenchendo seus sentidos. Ele havia encontrado algo realmente desconhecido, um segredo da terra que permanecera oculto de seu povo. Ele passou o resto do dia observando a poça estranha. Notou como ela parecia borbulhar levemente com o calor, liberando o vapor estranho que ele sentia no ar. Voltou ao mesmo lugar no dia seguinte. E no outro também, sua curiosidade crescendo a cada visita. Levou um pequeno pote de barro e cuidadosamente colheu uma amostra do líquido preto. No isolamento de sua pequena cabana de pedra, longe dos olhares curiosos da aldeia, sua investigação começou. Ele já não era apenas um homem simples de uma aldeia pequena, era um explorador, e aquele líquido preto era seu novo território desconhecido. A descoberta não foi um único momento, mas um desdobramento gradual de entendimento. Ibn al-Sufra não sabia o que havia encontrado, não do jeito que entendemos hoje. Ele não tinha palavras para petróleo ou óleo cru. Em sua mente, era simplesmente a água preta, um fluido misterioso que desafiava as regras normais da natureza. Não era água, pois não matava a sede, e o fogo não a destruía da mesma forma. Não era solo, pois era líquida. Era algo totalmente novo, uma substância que existia fora das categorias conhecidas do seu mundo, e ele estava determinado a entender seu propósito. Em uma aldeia pequena, as notícias não se espalham como um rio, mas sim como o vento, invisíveis e tocando tudo. Embora Ibn al-Sufra tentasse manter sua descoberta em segredo, suas frequentes idas ao desfiladeiro proibido e o cheiro estranho que às vezes ficava em suas roupas não passaram despercebidos. Sussurros começaram a circular entre os aldeões. Falavam dele em tons baixos, com olhares cheios de suspeita e medo. Por que um homem passaria tanto tempo em um lugar que até os animais evitavam? Que pacto sombrio ele teria feito com os espíritos que, diziam, assombravam aquelas pedras áridas? Os anciãos da aldeia, guardiões das tradições e da sabedoria antiga, foram os primeiros a expressar suas preocupações abertamente. Eles viam a curiosidade dele não como uma virtude, mas como uma transgressão perigosa. Avisavam que algumas portas devem permanecer fechadas e que os segredos da terra são mantidos ocultos por um motivo. O líquido preto, declaravam, era uma substância das trevas, uma lágrima de uma entidade do submundo ou uma maldição materializada. Contavam histórias de homens que mexeram com conhecimentos proibidos e trouxeram desgraça para si e suas famílias. Diziam que Ibn al-Sufra estava trilhando um caminho que só poderia levar à desgraça. As crianças, que antes brincavam perto de sua casa, agora corriam quando ele se aproximava. Os comerciantes do mercado o atendiam rapidamente, evitando seu olhar e murmurando orações baixinho depois que ele ia embora. Ele se tornou um fantasma em sua própria aldeia, um homem cercado de gente, mas completamente só. Os boatos ficavam mais fantásticos a cada vez que eram contados. Alguns diziam que ele conseguia conjurar fogo do líquido preto, um sinal claro de feitiçaria. Outros afirmavam que ele estava tentando envenenar os poços da aldeia com aquilo. O medo, alimentado pela falta de compreensão, transformou sua curiosidade científica em um plano sinistro, na mente de seus vizinhos. Essa reação não nascia da maldade,
mas de um medo profundo do desconhecido. Para os aldeões, o mundo era um equilíbrio delicado entre luz e sombra, entre o bem e o mal, entre o sagrado e o profano. Ibn al-Sufra, com seu líquido estranho e suas perguntas sem fim, estava rompendo esse equilíbrio. Ele estava mexendo com forças que eles não podiam compreender, e o instinto deles era afastá-lo, isolar a ameaça antes que ela contaminasse o mundo bem ordenado deles. Sua busca pelo conhecimento era vista como uma aliança com as sombras, e ele foi julgado por isso. Mesmo com o isolamento crescendo ao seu redor, Ibn al-Sufra continuou seus experimentos na solidão de sua cabana. Seu objetivo principal era encontrar uma utilidade para o misterioso líquido preto. Ele tinha observado sua viscosidade e resistência à água, o que lhe deu uma ideia. Com cuidado, ele cobriu um pedaço de couro velho com a substância e deixou secar ao sol. Para sua surpresa, o couro ficou notavelmente impermeável, repelindo gotas de água com facilidade. Depois, aplicou o líquido nas rachaduras do próprio telhado e, pela primeira vez, sua casa permaneceu completamente seca durante uma tempestade. Aquilo era um benefício prático e tangível. Seus próximos experimentos foram bem mais ousados. Ele já ouvira as histórias dos fogos eternos que queimavam do solo em outras partes da região. Imaginou se seu líquido preto tinha alguma ligação com eles. Numa noite, mergulhou a ponta de um caniço em seu pote com a substância e cuidadosamente aproximou da chama de sua pequena lamparina a óleo. O resultado foi instantâneo e surpreendente. O líquido não apenas queimou, ele irrompeu em uma chama brilhante, constante e surpreendentemente sem fumaça. Queimava por muito mais tempo e de forma mais intensa do que a gordura animal ou o azeite que ele normalmente usava para a iluminação. Isso foi uma descoberta e tanto. Ele havia encontrado uma nova fonte de luz, poderosa e duradoura. Passou a criar lâmpadas simples, tigelas de barro com um pavio feito de junco bem trançado, que podiam conter o líquido preto e fornecer uma chama constante. Sua pequena cabana, antes escura e sombria ao anoitecer, agora era banhada por um brilho quente e intenso que desafiava a noite. Enquanto a aldeia se encolhia na quase escuridão, temendo as sombras, Ibn al-Sufra havia encontrado uma forma de vencê-las. Ele transformou uma substância tida como maldição em uma fonte de luz brilhante. Também explorou suas propriedades de proteção. Observou que o líquido espesso e pegajoso era extremamente difícil de remover depois de aplicado em uma superfície. Imaginou que poderia ser usado para proteger estruturas de madeira, não só da água, mas também de insetos e apodrecimento. Revestiu postes de cerca e cabos de ferramentas, vendo como se tornavam mais resistentes e duráveis. Em suas mãos, a maldição do desfiladeiro estava se tornando uma bênção. Era um selante, um combustível e um conservante. Ele não era um feiticeiro, era um inovador, usando lógica e observação para desvendar o potencial de um recurso natural que todos os outros haviam descartado por medo. Ibn al-Sufra era, em essência, um cientista, embora essa palavra nem existisse em seu vocabulário. Ele não confiava em magia ou orações. Ele confiava em um processo metódico de observação, hipótese e experimentação. Mantinha registros meticulosos de suas descobertas. Em folhas de pergaminho precioso, ele fazia desenhos do desfiladeiro e da fenda na rocha de onde o líquido negro escorria. Descrevia sua textura, seu cheiro e seu peso em relação à água. Documentava seus experimentos em detalhes.
quanto líquido era necessário para tornar uma peça de madeira à prova d'água, e quanto tempo uma certa quantidade podia alimentar uma lamparina. Suas anotações eram um verdadeiro testemunho de sua mente inquisitiva. Ele escrevia sobre as diferentes consistências do líquido que encontrava. Algumas eram finas e leves, enquanto outros depósitos eram espessos como piche. Ibn al-Sufra teorizava que a substância não era uma maldição, mas sim um tipo de sangue da terra, um fluido vital que corria em veias profundas sob a superfície, assim como o sangue circula pelo corpo de um ser vivo. Isso era realmente um salto notável de intuição, uma teoria geológica primitiva que tentava explicar o fenômeno de maneira natural e não sobrenatural. Seus escritos eram uma tentativa inicial de criar uma estrutura racional para entender uma descoberta nova. Ele também experimentava refinar a substância. Tentava aquecê-la suavemente, percebendo que, às vezes, um líquido mais claro e leve se separava do piche mais espesso. Não possuía ferramentas para uma destilação de verdade, mas seus experimentos simples foram, de certo modo, precursores dos processos complexos de refino, que só seriam desenvolvidos séculos depois. Cada pequena descoberta alimentava sua paixão, e sua coleção de anotações acabou se tornando um manuscrito abrangente, um registro único do encontro de um homem com os blocos de construção do mundo moderno. Esse diário era sua posse mais valiosa, o somatório de toda sua coragem e curiosidade. Esse método metódico era o que realmente o diferenciava. Enquanto seus vizinhos enxergavam uma substância única e maléfica, ele via um material complexo, com múltiplas propriedades e possibilidades. Ele estava desmontando o mundo em seus componentes para entender como tudo funcionava. Esse olhar analítico era revolucionário para sua época. Ele não estava simplesmente usando o líquido negro. Ele o estudava. Fazia perguntas que ninguém mais ousava fazer. E usava a razão e a evidência para buscar respostas, criando um corpo de conhecimento que era inteiramente seu. As consequências de suas descobertas não foram riqueza ou reconhecimento, mas sim medo e perseguição. Quando seus experimentos com o fogo se tornaram conhecidos, a suspeita dos aldeões se transformou em certeza. Eles viam a luz brilhante e incomum que saía de sua cabana à noite como prova de alianças profanas. Os anciãos da aldeia se reuniram e o acusaram formalmente de feitiçaria. Diziam que ele estava manipulando forças obscuras que poderiam trazer seca ou doença para todos. Seu teto à prova d'água e suas lâmpadas de longa duração não eram vistos como inovações, mas como evidências de sua influência corruptora. Ele havia cruzado um limite, e a comunidade estava pronta para expulsá-lo. Diante da hostilidade aberta e da ameaça de violência, Ibn al-Sufra sabia que não poderia mais ficar. Sua busca pelo conhecimento lhe custara o lar e a comunidade. Numa noite, protegido pela escuridão, ele reuniu seus pertences mais preciosos: um pequeno saco de comida, algumas de suas preciosas lâmpadas de barro e, acima de tudo, seu maço de anotações em pergaminho. Ele precisava proteger seu trabalho. O conhecimento que havia reunido com tanto esforço era valioso demais para ser destruído pelas chamas da ignorância. Olhou uma última vez para a aldeia que o rejeitara e desapareceu na noite. Sua fuga marcou o início de seu desaparecimento da história. Para onde foi? Ninguém sabe ao certo. Dizem as lendas que ele viajou para o leste, em busca de um lugar onde o conhecimento fosse mais valorizado que a superstição. Outros sussurram que viveu como eremita nas montanhas,
continuando seus experimentos em segredo. A única certeza é que ele sumiu, levando consigo seu manuscrito revolucionário, os registros detalhados de seus experimentos, suas teorias sobre o sangue da Terra e seus projetos de lâmpadas e impermeabilização. Tudo isso se perdeu para o mundo, trancado no diário de um pioneiro esquecido. A aldeia, em sua ausência, lentamente voltou aos velhos costumes. Sua cabana acabou sendo derrubada, vista como um lugar de mau agouro. O desfiladeiro do líquido negro foi novamente declarado proibido, e a história de Ibn al-Sufra virou lição para crianças, um aviso sobre os perigos da curiosidade excessiva. O mundo, por um tempo, esqueceu o homem que segurou a chama do futuro em suas mãos. O líquido negro continuou brotando da terra, seu potencial intocado, à espera de uma era mais acolhedora. A história de Ibn al-Sufra, depois de sua fuga, é envolta em mistério, uma página em branco nos registros da história. Ele se tornou um andarilho, um homem sem lar, carregando um segredo para o qual o mundo ainda não estava pronto. É fácil imaginar as dificuldades que deve ter enfrentado. Era um fugitivo, não da lei, mas do poder implacável da superstição. Em cada nova cidade ou assentamento que talvez tenha alcançado, precisaria esconder seu conhecimento, reprimir a curiosidade que o definia. Falar sobre suas descobertas seria arriscar sofrer a mesma rejeição e perseguição das quais fugira. Suas preciosas anotações, o resultado de toda uma vida de trabalho, seriam ao mesmo tempo um conforto e um fardo. Em noites solitárias, talvez desenrolasse os pergaminhos, com suas lâmpadas simples lançando um brilho intenso sobre os desenhos detalhados e a escrita cuidadosa. Esse manuscrito era a única prova de que sua jornada não tinha sido em vão, mas também era um segredo perigoso. Se descoberto, o condenaria. Ele era um homem carregando o futuro em um mundo que protegia ferozmente o passado. Um mundo que preferia mitos reconfortantes a verdades desafiadoras. O destino de seus escritos é talvez a maior tragédia de sua história. Será que, num momento de desespero, ele os destruiu para se proteger? Ou teria, num último gesto de esperança, escondido-os, torcendo para que uma geração futura os encontrasse e compreendesse? Algumas teorias românticas sugerem que encontrou uma biblioteca oculta ou um mosteiro isolado, onde poderia guardar seu trabalho em segurança. Mas o mais provável é que os pergaminhos, frágeis e expostos aos elementos, simplesmente não tenham sobrevivido à sua vida errante. Talvez tenham se desfeito numa caverna úmida, ou se perdido numa tempestade do deserto. O desaparecimento de seu manuscrito fez com que suas descobertas não tivessem impacto imediato. Suas inovações, o selante impermeável, o combustível eficiente para lâmpadas, desapareceram com ele. O mundo teria que esperar séculos para redescobrir essas ideias de forma independente. Sua linhagem intelectual foi interrompida. Ele foi uma centelha brilhante que se apagou antes de acender um fogo maior. O mundo seguiu seu caminho lentamente, sem saber que um homem do Azerbaijão do século XIII já havia vislumbrado o alvorecer de uma era do petróleo e pagado o preço máximo por sua visão. Por séculos, Ibn al-Sufra permaneceu uma figura esquecida. No máximo, uma lenda local de um louco ou feiticeiro. O mundo seguiu em frente. O Renascimento trouxe uma nova era de investigação científica na Europa, e a Revolução Industrial foi eventualmente construída sobre a própria substância que Ibn al-Sufra havia experimentado. Nos séculos XIX e XX,
geólogos e químicos finalmente começaram a estudar o petróleo de forma sistemática. Deram a ele um nome científico, mapearam seus depósitos pelo mundo e desenvolveram as tecnologias complexas de perfuração e refino que hoje movem o nosso planeta. Foi nessa época de intenso interesse científico pelo petróleo que sussurros sobre a história de Ibn al-Sufra começaram a ressurgir. Historiadores e cientistas, vasculhando histórias, locais obscuras e tradições orais fragmentadas do Cáucaso, encontraram referências a um adorador do fogo ou feiticeiro das águas negras do século XIII. Enquanto a maioria descartou essas histórias como folclore, alguns estudiosos mais curiosos enxergaram algo além. Notaram que as descrições, desprovidas da linguagem supersticiosa, lembravam muito experimentos iniciais com óleo cru. O verdadeiro avanço veio com a suposta, embora não confirmada, descoberta de um fragmento de texto atribuído a um Ibn al-Sufra. Embora o manuscrito completo permaneça perdido, esse pequeno trecho descreveria um método para fazer uma pasta negra para proteger madeira da água e uma lâmpada brilhante alimentada por líquido da terra. Os cientistas ficaram surpresos. As descrições, apesar de simples, correspondiam perfeitamente às propriedades do asfalto e do querosene. Esse homem, sem formação científica formal, havia identificado e utilizado diferentes frações do petróleo cru. Esse reconhecimento tardio colocou Ibn al-Sufra sob uma nova luz. Ele deixou de ser um feiticeiro do folclore para se tornar um proto-cientista, um pioneiro séculos à frente de seu tempo. Sua compreensão intuitiva da substância era notável. Sua teoria do sangue da Terra era uma metáfora poética, mas surpreendentemente precisa para as reservas subterrâneas de petróleo. Os estudiosos perceberam que, se seu trabalho tivesse sobrevivido e sido compreendido, a história da tecnologia poderia ter seguido um rumo totalmente diferente. Ele não apenas descobriu o petróleo, mas também iniciou o processo de refiná-lo e aplicá-lo, algo que só seria replicado 500 anos depois. A história de Ibn al-Sufra é um lembrete poderoso do quanto uma mente curiosa pode transformar o mundo. Ele viveu numa época em que as respostas vinham da vontade divina e das tradições antigas. Mesmo assim, escolheu fazer perguntas. Era movido por uma necessidade inata de observar, entender e experimentar. Essa curiosidade é o motor fundamental de todo o progresso humano. É o que nos impulsiona a olhar além do horizonte, questionar o que nos dizem e encontrar novas formas de enxergar o mundo. Sua trajetória mostra que uma mentalidade científica não está presa a uma era ou nível de tecnologia. É um traço humano atemporal. Mas sua vida também é uma lição profunda sobre a injustiça da história. A mesma curiosidade que o tornou visionário também o transformou em pária. Foi perseguido justamente pela qualidade que deveria ter sido celebrada. Ele ofereceu ao mundo um vislumbre do futuro, e o mundo, cego pelo medo e pela ignorância, o puniu por isso. Morreu na obscuridade. Seu nome e sua obra monumental apagados da memória por séculos. Ele é um entre tantos pioneiros anônimos da história, cujas contribuições foram perdidas ou ignoradas porque estavam muito à frente do seu tempo. Hoje, enquanto nosso mundo é completamente moldado pelo legado do petróleo, vale a pena lembrar desse homem. Ele esteve no início de toda essa história. Não perfurou poços nem construiu refinarias, mas sua mente deu o primeiro salto crucial. Ele viu um incômodo, uma maldição, uma massa negra pegajosa,
e reconheceu seu potencial oculto. Viu um problema e, por meio da razão e da experimentação, transformou-o em solução. Sua história prova que grandes descobertas muitas vezes começam não em laboratórios sofisticados, mas com alguém que olha para o mundo de um jeito diferente. O legado de Ibn al-Sufra não está escrito em livros didáticos nem gravado em monumentos. É um legado mais sutil e talvez ainda mais importante. É um sussurro através do tempo que nos encoraja a manter a curiosidade, desafiar suposições e valorizar a coragem de quem ousa explorar o desconhecido. Ele nos lembra que o maior obstáculo à descoberta, na maioria das vezes, não é a complexidade do mundo natural, mas a rigidez de nossas próprias mentes. Sua chama se apagou cedo demais, mas a luz de seu espírito curioso serve de inspiração para todos que buscam compreender o mundo ao redor.